Hoje eu quero dar uma pausa no que eu venho falando sobre louvor, adoração. O último vídeo que eu postei, eu falei sobre a necessidade de nós termos locais de reuniões mais sacros, mais santos, onde a gente adora a Deus. Mas hoje eu estava refletindo, até falei um pouquinho lá no meu canal no Instagram. No Instagram você me acha lá como João Antônio Souza Filho. E refletindo sobre o que Eliú fala no livro de Jó. Eliú, ele está ao lado daqueles 3 amigos que vieram consolar a Jó, mas ele fica quieto, porque ele é jovem. E conforme o costume oriental, o jovem não fala, a menos que seja convidado ou que os outros não tenham mais argumento. E foi o que aconteceu. Depois que Bildade ele faz, todos eles falaram, o Jó falou, aí ele disse assim, vocês só falaram besteira, deixa eu dizer uma coisa para vocês também. E aí ele começa a falar, ele diz, pelo contrário, ele está falando da situação de Jó, que Jó está enfermo. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos. Esse é um hebraísmo muito interessante que tem na poesia hebraica, não é? Ele sempre diz assim, há 3 coisas que Deus abomina, uma quarta, há 3 coisas assim, mas tem uma quarta. E aqui ele fala, Deus fala de um modo, não, também fala de 2 modos. E aí ele diz que o primeiro modo como Deus fala conosco, ele diz que no versículo 14, Jó 33, 14. Ele diz assim, Deus fala em sonho ou visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama. Então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Com qual objetivo? Para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho. Para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. É interessante, né? É uma situação que as pessoas muitas vezes não percebem. Elas ficam orando, Senhor, me traz uma revelação, quero conhecer a tua vontade. E ali está, de noite, enquanto dormem. Olha que coisa linda. Deus vai colocando as suas gotas de sabedoria dentro do seu coração. E às vezes você toma decisões no outro dia que você não sabe como é que você tomou aquela decisão tão rapidamente. É que durante a noite Deus falou com você. Às vezes ele fala, não é? Como ele diz aqui. Então lhes abre os ouvidos e lhes cela a instrução. Tá? Deus vai falando com o homem, com o enigma, com sonhos. Eu não vou entrar em todos os sonhos da Bíblia, não é? Para falar com você. Mas eu mesmo já tive experiência assim. Às vezes nas minhas pregações eu gosto de contar algumas experiências, mas essa aqui é muito interessante. Uma certa ocasião, eu me acordei 4 da manhã e veio uma frase no meu coração. Tempo de recolhimento. Voltei a dormir. Quando eu me levantei às 7 horas da manhã, quer dizer, eu pulei da cama, porque a minha cama é alta e eu sou baixinho, eu tenho que pular da cama. Quando eu pulei da cama,
veio a mesma voz: tempo de recolhimento. Ele me preocupou. Aí, na hora do café da manhã, falei com a minha esposa, eu disse, acho que Deus vai me levar. Porque ele me falou 2 vezes hoje sobre tempo de recolhimento. Mas, como as mulheres têm um senso de espiritualidade mais apurado que os homens, ela disse, não, bem, não é isso que Deus está te falando. Deus está pedindo para tu te recolheres. Tu anda muito ocupado, tu anda muito ativo. E, de fato, eu vivia viajando. Eu viajei por esse Brasil de sul aqui, eu moro no sul, do sul para o norte, do norte para o oeste, do oeste para o leste, e viajando por outros países da América Latina, Estados Unidos, Europa, sempre viajando, pregando o evangelho, como eu fiz muitas vezes em 88, contrabandeando Bíblias para os países comunistas. Essa história vocês não conhecem, né? Viajando pelos países comunistas. E aí, eu decidi arrumar pelo menos 3 dias juntos para me recolher. Abri a agenda, olhei a minha agenda, eu não tinha 3 dias juntos, até junho, era mês de março. Em junho, eu tinha bloqueado 3 semanas da minha agenda para não receber convite. Por uma simples razão, a Copa do Mundo. Porque, eu vou confessar para vocês, não é? Às vezes eu fazia conferências em plena edição de Copa do Mundo do futebol e o pastor marcava lá uma reunião 4 horas da tarde, seminário de louvor e adoração, ou de batalha espiritual, e era bem na hora de uma decisão de oitavas de final, Brasil e França, o Brasil e Argentina, e eu queria assistir. E a gente só ouvia os fogos. E o templo vazio, porque os crentes queriam assistir os jogos. Então eu decidi não viajar mais na época de Copa do Mundo, porque me causava muito transtorno. Eu gostava de futebol. Hoje eu não gosto mais. Hoje não ligo mais para o futebol. Mas naquela época eu gostava, era bem fanático com a seleção brasileira. Hoje não ligo mais para isso. E aí eu marquei aquela data. Consegui a casa de um amigo meu, um médico que sempre tratou de mim, aqui na Serra, e fui lá para o chalé dele. Levei uma panela de sopa, que eu queria jejuar durante o dia, e comer uma sopa à noite. Acendi a lareira e fiquei ali, buscando a Deus, orando, preocupado, o que Deus queria dizer. Até que Deus me lembrou, o Espírito Santo me lembrou de uma frase que eu dissera. Um irmão olhando a minha agenda e vendo aqueles quadradinhos todos ocupados, eu usava agenda de papel, né? Porque não tinha ainda agenda eletrônica, hoje eu só uso agenda eletrônica, mas eu usava aquela agenda de papel. E ele disse, mas Bate, não tem mais espaço na tua agenda? Eu disse, uma besteira. Nem o Espírito Santo tem lugar na minha agenda. Para que eu disse isso? Lá enquanto eu orava, Deus me lembrou disto. Deus me lembrou dessa besteira que eu disse. Nem o Espírito Santo tem lugar aqui. E aí eu me arrependi, chorei, me humilhei, rolei pelo chão. Eu estava sozinho na casa. E aí me arrependi e disse, Deus, eu não vou aceitar mais convite. E eu tinha agenda até o fim do ano. Milagrosamente, todas as minhas agendas, sem eu pedir, foram canceladas. O Espírito Santo tratou de cancelar as minhas agendas. Meu irmão ligava da igreja presbiteriana lá em Vitória, vou usar como exemplo Vitória, porque isso foi um fato real. Pastor João, não vamos poder fazer o seminário de louvor aqui, porque o diabo meteu as patas e o ginásio não é mais cedido para a gente. Eu dizia, não, irmão, deixa que o Espírito Santo está no controle.
e cancelaram a minha agenda no Chile, e cancelaram a minha agenda em todos os lugares, e o Espírito Santo cancelou a minha agenda até o fim do ano. Mas ele falou comigo, tempo de recolhimento. Agora, a segunda parte, desculpa, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Mas a segunda parte que diz assim, qual é o segundo modo que Deus fala com o homem? Porque diz que Deus fala de um modo, sim, de dois modos. O primeiro modo é em sonho, em enigma, em visão. Qual é o segundo modo? Também, diz o versículo 19, também no seu leito é castigado com dores, com incessante conflito nos seus ossos, de modo que abomina o pão e detesta até a comida mais saborosa. Essa é a segunda maneira como Deus fala com o homem. Quando ele não ouve daquele jeito mais fácil, que Deus fala em sonhos ou em visão, quando ele perde a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, Deus o coloca na cama. E na cama, enfermo, sem poder fazer muita coisa, às vezes usando um fraldão, aí ele começa a refletir sobre Deus. Ele começa a refletir sobre a sua vida. E começa a se perguntar onde é que eu errei, onde eu pequei, o que eu fiz de errado. E Deus começa a ministrar ao seu coração. É a forma que Deus tem para falar. Quer dizer, é a forma que ele tem para falar com aqueles que ele ama, com aqueles que ele cuida. Porque eu sou cuidado por Deus. Eu já estou há 62 anos no ministério. Gente, você não vai acreditar, né? Mas eu comecei jovem, com 16 anos, 17. Eu já fui para o seminário em Pindamonhangaba, São Paulo. E agora estou beirando os 80. Então, muitas vezes, 62 anos de ministério, a gente já levou muita paulada dos irmãos, de pastores, e eu continuo apanhando até hoje. Você não imagina como eu sou perseguido. Como disse um irmão assim, sabe por que você é mal entendido? Porque você é muito largo, você ocupa muito espaço. Mas como eu não vou ocupar espaço com 62 anos de ministério? Vou ficar num cantinho confinado? Mas mesmo assim, com tantos anos de ministério, a gente vai aprendendo a depender de Deus dia após dia. Pense nisso, pense nesse vídeo. Compartilhe também isso no meu canal do YouTube. Ali onde diz assim, um joinha, bota o joinha, porque é a leitura que os algoritmos fazem. Quando você coloca joinha, aí a inteligência artificial acha assim, bom, esse vídeo é importante, tem bastante joinha, e começa a botar em outros programas. Deus abençoe você, até um próximo vídeo, se Deus quiser.